Olá, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema é dívidas bancárias em tempos de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp o advogado João Mota, que é especialista em direito do consumidor e direito bancário. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Como vai, Guga? Obrigado por me receber. Doutor, é importante nesse momento, né? Eu acho que todos estão passando por uma transformação, né? Eu gostaria de, como primeira pergunta, como lidar, né, com o setor financeiro, principalmente bancos, financeiras, como lidar com elas nesse momento, porque algumas, por padrão, adiaram pagamentos, outras não, né? E aí muda muito, né, de financeira para financeira, de banco para banco. Então, eu gostaria que o senhor desse aí uma geral de como, né, o consumidor pode trabalhar com as financeiras, tendo problema financeiro nesse momento ou não, doutor? Veja só, Guga, não só bancos, mas com todos os credores em geral, estão procurando uma saída negociada. Né? É um momento de crise, é um momento de pandemia, é um momento que há o fechamento do comércio e a crise do emprego por uma força maior. Então, os credores estão atentos a esse tipo de situação e estão, via de regra, negociando. Eu não tenho notado um recrudescimento, a não ser em casos pontuais que nós vamos conversar daqui a pouco. Olha, doutor, é interessante, né, a gente começar a abordar como eu devo, no momento que eu estou passando por uma dificuldade financeira, como eu devo abordar o banco. É ideal primeiro procurar um acordo. Quando eu chego na situação de inadimplência, como eu devo agir. E é importante, né, porque muitas pessoas começam a prever a situação, né? Ó, o mês que vem eu não vou conseguir segurar. É legal você se antecipar ou você tem que esperar a crise? Não, Guga, não espere o problema bater na sua porta. O problema vai vir, vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Então, o importante é se antecipar, sentar com o banco e conversar. Mas conversar como? Conversar com bom senso e boa fé. Isso são as premissas primordiais, é o que tem que ser presente a todo momento. Eu tenho que ser transparente na negociação, eu tenho que ter boa fé. Quando eu sento à mesa e eu estou devendo, eu quero pagar o menos possível. Isso é evidente. Já o outro lado, o credor, quando senta à mesa para negociar, ele quer receber o máximo possível. Saber o que cada um pode perder e o que cada um pode ganhar é fundamental. E isso tem que ter bom senso. Não adianta sentar à mesa querendo receber tudo ou querendo não pagar nada. Não existe essa possibilidade. A possibilidade de boa-fé é acertar quanto se pode pagar, em que forma se pode pagar. Agora, doutor, eu pergunto a legalidade jurídica, né? Porque eu tenho visto alguns casos, estudado, pesquisado. O primeiro momento é a negativa do banco, mas se eu tenho um contrato de empréstimo, um financiamento, um crédito pessoal, às vezes até um consignado, isso permite que eu faça uma renegociação mesmo não estando inadimplente? A lei permite isso, porque eu sei que conheço casos aí de pessoas que vão procurar bancos e o banco fala, não, não posso mexer nisso. Existe uma espécie de renegociação judicial? Veja só, o banco não tem essa faculdade de dizer não posso mexer. Ele pode mexer, evidentemente. Basta querer. E como ele vai querer? Ele vai querer você mostrando que não pode pagar. Né? Você tem que ser transparente, tem que mostrar, olha, perdi minha receita, perdi minha renda, perdi meu emprego, como é que eu vou pagar isso? Se a negociação for por esse caminho, e esse caminho estiver trilhando em boa fé, o banco vai aceitar, mesmo porque a inadimplência em si não leva à responsabilidade do devedor. Em que sentido? Quando há um caso de força maior, como é o caso da pandemia do Covid-19, o devedor não entra em mora. Não existe mora. A mora é um comportamento culposo do devedor. Ou o devedor não pôde ou não quer pagar. Se ele não pôde pagar por um ato do príncipe, né, por um fato maior, por uma causa de força maior, ele não entra em mora. E o credor não pode exigir dele a dívida.
Então, o banco e os demais credores vão querer renegociar, isso é fato. Quem não está renegociando, quem não está negociando, vou te dar exemplos agora, é quando o banco ou um credor tem uma garantia líquida. Por exemplo, o credor, o banco, tem recebíveis de uma empresa que sabe que a outra está pagando. Ele dificilmente vai querer negociar, mas ele tem que negociar. Por exemplo, o banco, o comerciante ou o prestador de serviço tem recebíveis de uma empresa estatal que vai pagá-lo, ele vai receber, e o banco sabe disso. O banco vai querer dificultar essa negociação. O tomador do crédito, o mutuário, tomou dinheiro emprestado com garantia de investimento. Ele deu um investimento em garantia. Esse investimento está no banco. O banco sabe quanto tem dinheiro lá e ele não vai querer liberar esse dinheiro. Vai querer receber primeiro para depois liberar. Isso também está errado. Não é assim que funciona. Olha, doutor, interessante, né? Dentro desse contexto, por exemplo, e quem tem uma situação como essa, como você falou, ele deu uma garantia que é sólida, e é óbvio, né? É uma questão empresarial Sim. que o banco não vai aceitar uma negociação. Mas vivemos um momento difícil onde todos nós, né, teoricamente, teríamos que nos atentar para a dificuldade alheia. Nesse caso, existe uma forma da empresa ou do consumidor judicializar? E aí eu te pergunto, seria a melhor solução? Olha só, Guga, a melhor solução é negociar. Muitas vezes, você não negociar diretamente, contratar um advogado da sua confiança, da confiança do consumidor, do empresário, para bater a porta com o jurídico do banco e negociar. Muitas vezes os argumentos são diferentes, são melhores, né? Mas o que acontece? O banco tem que negociar, porque esse crédito, esse valor que está em investimento, por exemplo, vamos tomar esse exemplo, o valor está em investimento, é o único que eu vou ter. Se a minha receita toda bingou, se a minha receita está suspensa, está paralisada, eu só tenho esse dinheiro que está no banco. Eu tenho esse dinheiro para pagar empregados, pagar tributos, pagar todas as demais exigências que eu vou ter do dia a dia. Não tem sentido o banco reter esse dinheiro, se pagar solitariamente e deixar os outros à míngua. E o mutuário também. Então, é normal, é natural que vá se judicializar isso. E o que os juízes estão fazendo? O que o Poder Judiciário está fazendo? Está liberando um percentual. Deixa alguma coisa retida para o banco, 20%, 30% para amortizar juro, que seja, para pagar juro, que seja, e deixa a amortização para depois. Agora, doutor, na sua experiência, nos casos que o senhor vem comparando aí, né, vem vivendo nesses últimos 3 meses, os bancos eles têm sido mais flexíveis, tanto na concessão de novos créditos, ou a postura tem sido mais conservadora devido à crise? Porque eu não tenho dúvida que muita gente que não precisava de crédito anteriormente, agora está tentando buscar como uma salvação. E de repente a gente tem casos, a pessoa tem o famoso nome limpo, porém o banco fala, mas você negociou uma dívida em 2010 aqui com o banco, por isso eu não posso conceder o crédito. Como funciona essa análise? É uma prerrogativa do banco conceder o crédito, mesmo assim a pessoa tem o nome limpo, tá tudo ok, mas ela nega por um perfil, né, que tem vários perfis de análise. Na realidade, você tocou num ponto-chave interessante, porque existe sim uma lista negra que não é só daquelas entidades de proteção ao crédito. Cada banco tem sua listagem. E essa listagem, muitas vezes, o teu nome não está nos órgãos de proteção ao crédito, mas está na listagem do banco. Então, o banco não vai te conceder o crédito. Isso é um fato. Existe e é do dia a dia se comprova isso. Agora, o que é importante saber? O banco, se ele não é obrigado a te conceder o crédito, para tu performar uma dívida, né, como é que ele vai receber? Aí que passa aquele negócio que nós conversamos anteriormente, vai do bom senso, da negociação. Se ele não performar a dívida, ele não vai receber. Outra coisa, o que estão fazendo atualmente? O que os bancos estão fazendo? A maioria dos bancos, o que está fazendo? Né? Eles não estão dando um novo empréstimo. Apesar do Banco Central ter liberado 1 trilhão e 200 milhões em liquidez para os bancos. Eles não estão concedendo novos empréstimos. Eles estão fazendo prorrogando a dívida, dando uma carência e jogando juros para o futuro. Os juros que se diriam agora das prestações de amortização vão para o futuro. Isso é extremamente errado. Isso é errado também. Por quê? Porque
Se a minha dívida está vencida agora, eu estou simplesmente transferindo um problema de hoje para amanhã. Então, o que eu tenho que fazer? O que o banco tem que fazer? O que o devedor tem que procurar que seja feito? Tem que procurar que esses juros que estão vencendo sejam trazidos a T0, a data de hoje. Né? Vai chegar um saldo devedor sem os juros vencendo. Esse saldo devedor é melhor ser performado, ou seja, ser feito um novo negócio, ser feito um novo empréstimo no próprio banco ou levar para outro banco para fazer. Através de uma linha de crédito do banco público, as melhores taxas estão lá. Hoje é permitido, por lei, essa portabilidade? De repente, eu tenho um crédito, né, um financiamento, um consignado, né, qualquer tipo de crédito pessoal, eu levar para outro banco? Sim, a portabilidade é plenamente possível. Vai depender do outro banco querer fazer. O maior problema é esse. Entendo. A questão de portar a tua dívida e carregar para outro banco, não tem problema nenhum. O outro banco querer fazer que é o problema. Assumir o risco, né, como se fala no mercado. Exatamente. Vai depender da garantia. Porque os bancos concedem crédito de forma errada. Eu venho dizendo isso há anos que eu venho dizendo isso. Já disse até, no ano 2000, eu tive uma palestra em Recife, em Pernambuco, onde eu falei da responsabilidade civil do banco pela concessão do crédito, onde gera um passivo ambiental. Desde lá para cá, houve uma discussão enorme no Centro-Oeste a esse respeito. Né? E eu digo que o banco, para dar crédito, ele tem que avaliar o projeto de consumo do devedor, do consumidor, ou o projeto de empreendimento do empresário. Sem avaliar esse projeto, dando crédito apenas com base em score e em garantia, liquidez de garantia, está errado. Está errado. Vai acontecer um problema. Mais dia menos dia vai acontecer um problema. Por isso que a gente vê esses créditos dados de maneira aleatória, com base em garantia. Dá no base do cartão de crédito, tudo bem. Aí vai aumentando, a capacidade de pagamento do devedor não comporta mais. E aí estoura. Aí os bancos dizem, golpe na praça. Não é golpe na praça, foi um crédito mal concedido. Essa é a realidade. Exato, doutor. E aí, por outro lado, quando eu faço uma negociação de dívida, eu entro para essa lista negra, mesmo eu antecipando a situação e não me tornando um devedor? Não, na realidade, essa lista ela é muito seletiva, vamos dizer assim. Né? Se tu dá um prejuízo para o banco, por exemplo, se tu tem um haircut, se tu tem um desconto, tu vai discutir a tua dívida e diz, olha, tudo bem, é 100, mas eu quero pagar 50. O banco vai te marcar. Eles dizem que não, mas acontece. Entendo, é importante. Agora vamos falar um pouco da situação das empresas nesse tempo de pandemia, né? É importante a gente avaliar também como a gente mantém a saúde financeira das nossas empresas, quais as prioridades em termos de dívidas a serem pagas nesse momento. O senhor falou em impostos, falou em folha de pagamento, outras situações. Como eu mantenho a minha empresa saudável no momento desse? Olha só, hoje em dia está muito difícil. Agora mesmo, antes de conversar contigo, eu estava conversando com um amigo, um cliente, que é dono de um hotel. Ele está fechado. Faz 60 dias que ele está fechado. Né? Ele tem um custo para carregar a folha de 40 mil mês. O que ele está fazendo? Ele está carregando essa folha. Está tomando dinheiro emprestado, onde consegue, e está pagando a folha. O fundamental hoje, é pagar os colaboradores. Isso é o fundamental, é o básico, porque é uma questão alimentar. Né? Agora, o que ele me dizia? Ele dizia, olha, Mota, não sei como é que vai ser daqui adiante. Porque mesmo que se abrir o meu hotel hoje, quem é que vai vir se hospedar aqui? As feiras que havia em São Paulo, não vai haver mais. Seminários, simpósios, o que eu vou vender? Então, a situação está muito difícil. Está muito difícil. E o futuro não se desenha de forma fácil. Ninguém tem uma fórmula exata. A não ser o e-commerce, as plataformas de e-commerce, as plataformas de venda na internet, pouquíssimas soluções têm sido dadas em outro sentido. Principalmente para o ramo hoteleiro. Exato, doutor. E num ponto que o senhor abordou que é muito importante, a abertura por si só não significa nada, porque as pessoas com certeza estarão mais retraídas, né? As pessoas que têm a consciência, né, do que acontece estarão mais retraídas, e tem mais, a crise financeira faz com que as pessoas também virem conservadoras, né? Vão evitar gastos, por exemplo, como viagens, como o senhor citou, do hotel, sim, né? Mas mesmo gastos desnecessários vão ser prorrogados, né?
Agora, imagina, terminou, acabou a pandemia hoje, vamos dizer assim, mas não tem vacina. Você vai com a sua família numa churrascaria domingo ficar uma hora e meia esperando no bar lotado? Não, não vai. Isso não vai mais Não acontecer. vai a um A forma shopping, das né? Não pessoas se vai. relacionarem vai mudar. Vai mudar. Isso Vai é mudar. um conceito. É um conceito, não tem jeito. É uma mudança de vida e, independente da reabertura, as pessoas vão ter que se acostumar a isso, né? Como eu vejo, né? Por exemplo, mudando um pouco até de assunto, mas entrando na conversa, pessoas que se deram muito bem no e-commerce, né? Acabaram vendo Sim. como uma solução e salvaram o seu negócio, né? Quer dizer, infelizmente é uma transformação, é uma revolução que nós vivemos, né? Em termos dessas mudanças. O delivery. O delivery tá bombando. Quem tem uma empresa de delivery está bombando, né? De entregas. Né? Exatamente, acho que muita Quem gente fez uma consome plataforma até de mais que e-commerce, antes. quem fez e-commerce está bombando. É a questão. Às vezes tem pessoas que choram, outras que vendem lenço, mas tem que saber qual lenço vender. Esse é o problema. Não é todo lenço que seca a lágrima. Sem dúvida, doutor. Agora, voltando ao assunto, né? Quais as prioridades de negociação nesse momento, a gente falando em bancos para manter a saúde das empresas? Olha, o que eu vou dizer pode até ser antipático, mas na realidade não tem saída. Você está em default. O que está em default? Está devendo, vai ficar devendo. Não tem como negociar agora. Se negociar agora, tem que ser muito conservador. No que sentido? Eu quero uma carência de 6 meses no mínimo. Não tem como fazer diferente. Porque, olha só, hoje já saiu um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo prorrogando para 30 de junho o trabalho remoto. Ou seja, essa situação vai perdurar. Eu estava imaginando, os amigos falavam, mas tu está sendo pessimista. Em março, eu dizia que essa situação talvez se resolva na segunda quinzena de setembro. E me chamaram de pessimista. Agora as coisas estão indo desse jeito. E eu acho que nós nem atingimos o pico ainda. Pois é, sem dúvida nenhuma, né? Muitos especialistas, né? Eu lembro a primeira análise, por exemplo, do doutor Davi Uip, que é, né, o comandante do Centro de Sim, Contingências do Estado de São Paulo, ele falava em setembro e todo mundo falou, meu Deus do céu, né? E é verdade, né? Eu acho que é a verdade. ciência ela tá aí para fazer esses prognósticos, né? Não tem jeito e todos nós vamos nos adequando. Agora é importante, o que o governo tem feito, né? É importante a gente atualizar o nosso telespectador em relação às medidas provisórias, tanto isso acontece mais a nível federal, né, para proteger o consumidor em relação aos bancos. Veja só, o governo se mexeu e se mexeu bem. Por quê? O Banco Central. Como é que o banco empresta dinheiro? Vamos fazer do básico. O banco pega dinheiro do agente superavitário, quem tem investimentos, e empresta para o deficitário, quem precisa de dinheiro para investir ou consumir. É isso que o banco faz. De onde é que ele pega esse dinheiro? Ele pega das aplicações em investimento ou pega do conta corrente. Se pegar do conta corrente, ele não paga correção, não paga nada. Então o spread é muito maior. O que o Banco Central fez agora? O Banco Central liberou o compulsório. Compulsório é uma medida de liquidez. Todo o dinheiro que está no banco, todo o dinheiro à vista, todo o investimento à vista, é recolhido um percentual para o Banco Central. Né? E esse dinheiro fica retido. O que gera isso? Gera mais custo para o banco. Se gera custo para o banco, o dinheiro fica mais caro e menos dinheiro para emprestar. O Banco Central, e o governo federal, através do Banco Central, liberou 1,2 trilhão de liquidez para os bancos. Então, dinheiro tem. Dinheiro tem bastante. Tem um programa do governo federal, Promad, se eu não me engano, é Pronamad, eu não lembro bem o nome agora, que está dando colateral para o banco. O que quer dizer? O banco fica com risco de 20% e o governo federal, se o devedor não pagar, assume 80%. Então, dinheiro e mecanismos de crédito tem. Basta saber se eles vão ser implementados, se os bancos vão implementar esses mecanismos ou não. Porque, na realidade, o que eu estou imaginando? Estou imaginando, e eu escrevi isso em janeiro também, que os bancos vão ter um excelente ano e vão ter uma lucratividade muito grande.
Mas em que sentido? Hoje, com 1,2 trilhão liberados em liquidez, isso aí vai ser para dar cobertura para os acionistas, não tenha dúvida disso. Agora, doutor, tanto o consumidor, né, final, quanto os empresários, se sentindo prejudicados, devem procurar a justiça, porque muitas empresas, né, têm sua assessoria jurídica, o seu departamento jurídico, mas até quando, por exemplo, ajuda uma queixa ao Procon, por exemplo, o banco tal está tomando essa atitude comigo. Como se orienta, né, o telespectador em geral, tanto pessoa física quanto empresário? Olha só, as pessoas em si têm que usar os mecanismos que estão ao seu dispor. O PROCON é um mecanismo válido, é um mecanismo legítimo. E os bancos têm, eles zelam pela imagem. É errado dizer, o banco não dá bola para o PROCON, o banco não dá bola para mecanismos de reclamação na internet, de o que seja. Não é verdade isso. A Febraban e os bancos em si são muito atentas sempre à imagem. Os bancos gastam milhões em publicidade. Por que eles gastam milhões de publicidade? Apesar de ter pouca concorrência, ser 5 bancos dominar 87% dos depósitos à vista, e isso não é concorrência, mas eles gastam publicidade. E quem gasta publicidade não quer ver esse dinheiro rasgado e dinheiro na sarjeta. Então, cada reclamação que dá um reflexo. E esse reflexo não é bem esperado pelos bancos. Então, o que o consumidor, o que o empresário tem que fazer? Tem que usar todos os mecanismos. Mecanismo jurídico, mecanismo administrativo, queixa no Banco Central, né? Queixa nos PROCONs, tem que se mexer, tem que atuar dessa forma. Agora, doutor João, outro ponto importante, que a gente até recebeu alguns questionamentos e eu passo essa pergunta para o senhor. Vamos supor um empresário aí, né, que já recebeu do cliente o valor da mercadoria e por algum motivo, né, não esperava esse problema de pandemia, não conseguiu entregar o serviço a tempo, precisa de mais tempo, ou então até pode não conseguir entregar. Qual que é a ação? É dar um crédito para o cliente, pedir, né, um tempo para que ele possa se restabelecer. Nem sempre, infelizmente, a devolução do dinheiro é possível. Eu sei que seria o correto, né? Como ele deve conversar com seus clientes? Olha, nós vamos ter do lado um sujeito que comprou móveis para sua residência, por exemplo, vai estar sentado na caixa de papelão, na caixa de maçã, né? E ele vai estar desesperado. Essa é a verdade, né? O que esse desespero tem que transformar? Tem que transformar em bom senso, tem que transformar em boa fé. Ou seja, tem que ver se realmente o sujeito recebeu o dinheiro e por que ele não construiu, por que ele não industrializou o móvel, por exemplo. Ele tem que ver, desculpe, ele tem que ver por que aquele que ficou de entregar não entregou. E havendo boa-fé, havendo transparência, eu acho que as pessoas vão chegar num denominador comum. Veja o caso da alocação de imóveis. Hoje, se eu não tenho receita, eu estou fechado, porque o governador mandou fechar meu comércio, como é que eu vou pagar meu aluguel? E se eu não pagar, vou sofrer uma ação de despejo? Se eu sofrer uma ação de despejo, o que adianta para o locador? O que ele vai resolver? Ele vai tirar um inquilino que muitas vezes é um bom pagador e não vai alugar para ninguém, porque ninguém está alugando nada e nem vai alugar nos próximos 6 meses, no mínimo. Então, o que se espera, o que se pede? Bom senso. Exato, o bom senso nesse momento eu acho que é a melhor ferramenta que todos nós devemos ter, né, doutor? Agora, outro ponto que eu sei que o senhor domina também na área de defesa do consumidor é a questão dos golpes, né, que nesse tempo de pandemia também aumentaram, né? O senhor tem alguma coisa para falar em relação a esse assunto aí, os mais comuns, o que tem acontecido bastante aí nesse tempo de pandemia? Olha só, agora pegaram um grande empresário que até tomando auxílio emergencial, o que é uma bobagem sem proporções. Mas o que acontece? Esse pessoal que planeja golpe, o pessoal tem o dia todo com a cabeça vazia, o pessoal pensando nisso. O pessoal só trabalha no sentido de preparar um golpe. E os golpes melhoram o dia a dia. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos clique aqui. O mãos ao alto virou o clique aqui agora. Todo mundo clica e bota um programa invasor dentro do seu computador e ele fica pegando senha, fica pegando dados pessoais e com isso os pilantras, os vigaristas em geral fazem misérias. As pessoas moram no Rio Grande do Sul e estão devendo no Amazonas, por exemplo. Isso é um absurdo. Exatamente. Mas é o mãos alto, é o clique aqui.
Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. As pessoas estão em home office, estão utilizando mais a internet, mais as plataformas digitais, o crime digital, o golpe digital é o principal hoje. É o principal. Tem agora também, ó, seu cartão foi clonado, estamos mandando o motoqueiro buscar. Não sei como é que está isso com a pandemia, mas deve estar funcionando também. Né? E o pessoal manda, escreva a sua senha no envelope e entrega para o portador. As pessoas fazem, infelizmente as pessoas fazem, isso não é para fazer. Isso soa até cômico, parece engraçado, mas as pessoas fazem. E não pode dar senha para ninguém. Eu entendo que as pessoas, ainda mais no momento desse, né, vulneráveis, aliás, com essa preocupação da pandemia, elas se tornam mais vulneráveis, né, doutor? Sim, claro. Claro, ficam sensibilizados. Então, a partir dessa sensibilização, a partir de um argumento legítimo, né, muitas vezes o vigarista consegue o ilegítimo, consegue o desonesto. E é isso que eles fazem. É isso que o vigarista faz. O vigarista nunca é um mau sujeito, no sentido de ser um sujeito antipático. Né? Já viu o estelionatário antipático? Não existe. O estelionatário é aquele bom vivan, aquele sujeito simpático, a alegria da festa. Quando tu vê, a tua carteira foi embora. Esse é o problema. Sim, sim, sim. É complicado, né? Esses assuntos que surgem e aumentam no tempo de pandemia. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem nos acompanha, né? O que eles podem fazer no momento desse em relação às suas dívidas bancárias, né? A relação com os bancos, que foi o tema que a gente discutiu neste programa. Então é importante que o senhor deixe uma mensagem, que nós já estamos chegando aí nos minutos finais do nosso programa, doutor. Guga, eu vou dizer as palavras que eu disse quando nós começamos a conversar. Transparência e boa-fé. Se você for transparente, se você tiver boa-fé, se você mostrar para o credor exatamente a situação que você está passando, o problema pode se amenizar. E o problema vai se amenizar. Importante também, doutor, uma última pergunta. Como evitar, né, o outro assunto que a gente tocou hoje, os golpes em geral nesse momento de pandemia, principalmente, né, golpes bancários, que antigamente que eu digo há meses atrás, a pessoa ia no caixa eletrônico e alguém se oferecia para ajudar e roubava a senha. Como estão esses golpes hoje? Como o senhor explicou, eles estão virtuais, mas como nós podemos evitar? É só atenção ou tem algumas medidas que a gente possa evitar? E a partir do momento que a gente toma o golpe, é mais importante, o senhor é um advogado especialista nisso. Como eu devo agir juridicamente? Procurar um advogado? Existem medidas judiciais que me livram de pagar o pato nesse golpe, doutor? Olha, é interessante ver que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília já sedimentou já há alguns anos a jurisprudência no sentido que se o devedor, se o cliente bancário não toma as medidas ordinárias, as medidas básicas de cuidado com a sua senha e seu login, ele é responsável. Então, não adianta ir a conversa fiada e dizer, não, o banco é responsável pela segurança, ele vai ter que me indenizar. Não é assim. Não é assim. Se você entrou num site malicioso, se você não tem um firewall, que é um programa que segura esse tipo de phishing, que é essa pescaria de dados na internet, você vai responder pelo problema. Então, o ideal é quando entrar no banco, entrar não no site do banco, entrar no app, no aplicativo do banco. Seja no smartphone, seja no seu computador, buscar o app, o aplicativo. Porque a internet, o seu browser, o seu navegador pode estar infectado, pode ter um malware, pode ter algum programa malicioso que vai pegar seus dados. Então, fundamental é ter atenção, não clicar aqui, porque clicar aqui é mãos ao alto, preste muita atenção nisso, né? E entrar só em banco pelo aplicativo do banco, que ali tem toda a segurança necessária, e se entrar pelo aplicativo, né, o banco é o responsável por qualquer problema que tiver. Doutor João Mota, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Guga. Muito obrigado, Guga. Este foi o programa Alesp Conecta de hoje. Falamos aí de dívidas bancárias em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Até mais.